Antes de ser estádio, foi rua. Antes de ser taça, foi sonho. Antes de ser gigante, foi resistência. São Paulo, 1910. 5 homens simples, operários, mãos calejadas, olhos cheios de esperança. Sob a luz fraca de um lampião, nascia algo que o Brasil ainda não entendia. Não era apenas um time, era voz, era povo, era identidade. Nascia o Sport Clube Corinthians Paulista, um clube que aprenderia a vencer, mas antes disso, aprenderia a sofrer, que transformaria dor em força, provocação em combustível e silêncio em grito eterno. Porque o Corinthians não é apenas futebol, é lágrima que cai na arquibancada, é pai e filho de mãos dadas, é a cidade que para por 90 minutos, é o time que nasceu do povo e nunca deixou de ser do povo. Essa não é apenas uma história de títulos, é a história de uma nação em preto e branco, e ela começa agora. São Paulo, 1º de setembro de 1910. A cidade crescia rápido. Fábricas se multiplicavam, imigrantes chegavam todos os dias. O futebol já existia, mas era um esporte da elite. Clubes fechados, frequentados por famílias ricas, distantes do povo trabalhador. Até que, em uma esquina do bairro do Bom Retiro, sob a luz simples de um lampião, 5 operários decidiram fazer diferente. Inspirados pelo time inglês Corinthians FC, eles fundaram o Sport Clube Corinthians Paulista, sem dinheiro, sem campo próprio, sem estrutura, mas com algo que nenhum outro clube tinha: identificação. O Corinthians nascia para representar o povo, o trabalhador, a periferia, a rua, e isso mudaria tudo. Nos primeiros anos, o clube enfrentou dificuldades enormes: campos improvisados, uniformes simples, desconfiança dos adversários. Mas em 1914, veio o primeiro campeonato paulista. O Corinthians deixava de ser apenas um sonho de operários e se tornava uma força real no futebol paulista. Décadas depois, nos anos 30 e 50, o clube consolidou sua grandeza. Grandes jogadores passaram pelo Parque São Jorge. O Corinthians conquistava títulos e ganhava respeito. Mas toda grande história passa por provações, e a maior delas estava por vir. 1954, último título importante antes de um longo deserto. Depois disso, silêncio. Foram 23 anos sem conquistar um campeonato relevante. 23 anos de provocações, de piadas, de frustração acumulada. Uma geração inteira cresceu ouvindo que o Corinthians não ganhava nada, mas havia algo diferente naquele sofrimento. A torcida não diminuía, a torcida aumentava. Enquanto outros clubes perdiam torcedores nas fases ruins, o Corinthians ganhava mais. Nascia ali a identidade da Fiel, uma torcida que não abandona, que transforma dor em orgulho, que canta mais alto quando o time mais precisa. 13 de outubro de 1977, final do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta. O Morumbi estava tomado, a tensão era quase insuportável, o jogo parecia travado. O medo da fila continuar era real, até que aos 36 minutos do segundo tempo, a bola sobra para Basílio. Ele finaliza. Gol. Não foi apenas um gol, foi um grito preso por 23 anos. Foi choro coletivo, foi libertação emocional. A cidade parou, o povo tomou as ruas. O Corinthians voltava a ser campeão, mas agora com algo que dinheiro nenhum compraria. Uma identidade forjada no sofrimento. Nos anos 80, o clube voltaria a fazer história, não apenas dentro de campo, mas na sociedade. Em um Brasil que saía lentamente da ditadura militar, o Corinthians protagonizava um movimento revolucionário, a democracia corintiana. Sob liderança de Sócrates, Vladimir e Casagrande, os jogadores passaram a votar decisões internas, treinos, concentração, premiações. Tudo era decidido coletivamente. Era futebol, mas também era política, era resistência, era liberdade. O Corinthians se tornava símbolo de um país que queria democracia, e isso ampliava ainda mais sua dimensão histórica. O tempo passou, vieram altos e baixos. Rebaixamento em 2007, dor profunda, mas novamente, a Fiel não abandonou, e a resposta viria poucos anos depois, ano 2000. Primeiro Mundial de Clubes da FIFA. O time do povo estava no topo do planeta, mas 2012 superaria tudo. Primeira Libertadores da história, campanha invicta, sem derrotas. Nas quartas de finais, contra o Vasco, Cássio faz uma defesa histórica contra Diego Souza, um lance que mudaria o destino da competição. Na final contra o Boca Juniors, Emerson Sheik decide. O Corinthians conquistava a América, mas o mundo ainda aguardava. No Japão, final contra o Chelsea, campeão europeu, favorito. Mas havia algo diferente naquele time: organização, entrega, fome, até que Paulo Guerreiro sobe no meio da área,
Gol, silêncio inglês, explosão brasileira. O Corinthians se tornava bicampeão mundial, invicto na Libertadores, invicto no Mundial, um feito raríssimo, um feito eterno. Em 2014, o clube inaugurou sua nova casa, a Neoquímica Arena, moderna, estruturada, palco de Copa do Mundo. O Corinthians entrava definitivamente em uma nova era, mais profissional, mais global, mas mantendo a mesma essência popular, porque o Corinthians nunca foi apenas sobre futebol, é sobre pertencimento, é sobre identidade, é sobre o pai que leva o filho ao estádio, é sobre a arquibancada que canta mesmo na derrota, é sobre transformar sofrimento em força, de operários em 1910, a bicampeão mundial, de Lampião na rua, a estádio de Copa do Mundo. Essa é a trajetória do Sport Clube Corinthians Paulista, uma história construída pelo povo, uma história movida pela Fiel. Este vídeo foi produzido com base em dados oficiais do Sport Clube Corinthians Paulista, CBF, FIFA, Conmebol, livros históricos e arquivos jornalísticos. Se você é corintiano, você não torce, você sente. E a Fiel nunca abandona.